É hoje, é o dia, é agora, é o Evangelho de Cristo Jesus, aquele que se imolou antes da fundação do mundo, para que eu seja um Big Bang de vida. Hoje eu quero ler para você em Mateus, no capítulo 28, do verso 45 em diante. Mateus 27, do verso 45 até 56. É a narrativa de Jesus na cruz. Jesus sendo crucificado, já está crucificado, e se chega ao momento final. E aqui em Mateus isto é dito assim: desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, às 3 da tarde, houve trevas por 3 horas sobre a face da terra. Estranha escuridão cobriu Jerusalém. Por volta das 3 da tarde, exatamente, Jesus deu um alto grito, clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, que era considerado uma espécie de anestésico, aliviava a dor do crucificado, supostamente. Por isso, foram buscar uma esponja e a embeberam de vinagre e, colocando na ponta de um caniço, levaram-na até a boca de Jesus, dando-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, façam nada não. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Uma carruagem de fogo, resgatá-lo daqui, ele está chamando por Elias? Na realidade, Jesus estava dizendo: Deus meu, Eli, Eli, lema sabachthani, por que me desamparastes? Mas eles fizeram ser verdade aquilo que eles ouviram, pensaram ter ouvido ou quiseram ouvir. Por isso, de repente e assim, subitamente, nasce uma narrativa. Ele chama por Elias. Outros disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Narrativa construída. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Então eis que o véu do santuário, lá dentro do templo, gigantesco, véu do Santo dos Santos, no templo de Jerusalém, foi rasgado de alto a baixo. Ele era grosso, espesso. Foi rasgado como quem rasga uma folha de papel higiênico. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Então, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Corpos de santos que dormiam ressuscitaram.
E saindo dos sepulcros, olha que coisa mais bizarra, corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade, em Jerusalém, e apareceram a muitas pessoas. Ora, o centurião romano e os que com ele guardavam a Jesus na cruz, enquanto ele morria, vendo o terremoto, vendo as trevas que cobriam a cidade, sentindo aquela presença que envolvia o céu e a terra, ou seja, chocado com tudo que se passava, ele e os guardas que com ele estavam ficaram possuídos de grande pavor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Mulheres observando de longe, os homens tinham fugido. O centurião romano em pânico, mulheres muitas, observando de longe, homens desaparecidos. E olha que coisa extraordinária. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, sem mãos humanas. Não foi uma ação de vândalos, não foi uma construção a partir de uma ideologia. Não havia uma única arquetipia que determinasse que isso aconteceria. Não, é uma surpresa de Deus invadindo a história, invadindo quem crê e quem não crê. É o véu do santuário sendo rasgado dentro do Santo dos Santos, num lugar inexpugnável, não visitável, sendo rasgado de alto a baixo. Uma nova dimensão sendo aberta, um portal sendo criado. O véu da religião é rasgado, um portal é criado para Deus. O véu da religião é rasgado por Cristo e em Cristo, o portal eterno, portas eternas que se levantam, que se abrem para sempre e para todos. O novo mundo, a nova dimensão, o mundo da consciência, do espírito, rasga a dimensão do espaço-tempo. A eternidade invade o tempo. Deus rasga o véu da separação, derruba a muralha. Da eternidade para o espaço-tempo, a muralha é revelada, é derrubada, assim como é da eternidade que a consciência é trazida, é soprada. Vem de Deus para nós. É Deus, Ele mesmo, unilateralmente se reconciliando sempre e sempre com os homens, de graça. Porque Ele é Deus, um Deus que, em tendo criado, não se volte para a sua criação, é um diabo com poderes de divindade absoluta, mas Deus só é Deus se Deus é amor.
Deus só é Deus se Deus é amor. Véu rasgado, portal aberto, Deus revelado. Estruturas estremecem, a terra treme, rochas partem-se, penhas esboroam-se, e o lugar do silêncio é invadido pelo grito do resgate. Está pago, está consumado. É isso que faz Lázaro vir para fora da tumba. É isto que levanta os mortos, é isto que rasga o véu do santuário e abre o portal do céu. O portal de Deus, o portal da eternidade. Os sepulcros se abrem. Corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitam. E depois da ressurreição de Jesus, eles entram na cidade. Saem dos cemitérios e entram na cidade. Os santos ressuscitados, os santos despertados, os santos acordados, os santos ativados, saem dos sepulcros e entram na cidade. Os santos ativados, ressuscitados, despertados, saem dos sepulcros e entram na cidade. E aparecem, e aparecem, e aparecem a muitos. Se a morte de Jesus não causar, no mínimo isto, quem morreu na cruz foi apenas mais um mártir, mais um homem de caráter, ou mais um mestre preso aos seus compromissos com a moral das suas declarações. Ou apenas mais um ortodoxo mantendo a honradez das suas confissões até a morte. Nada além disso. Mais um engano jurídico, mais uma condenação injusta, mais. Apenas mais uma vez, mais outra vez, como sempre. No entanto, se Jesus é quem Jesus disse que era, disse implícita e explicitamente, disse com palavras e disse com atos, disse com carinho e disse com gestos de amor, disse com o amor que acolhe, disse com o amor que derruba mesas e marca o limite, risca o chão. Me diz daqui, não. Se Jesus é esse, acerca de quem se diz que ressuscitou de entre os mortos, morreu e ressuscitou. E entre sua morte e sua ressurreição, o mundo inteiro, todos os mundos, todas as histórias começaram e acabaram entre a sua cruz e a sua ressurreição. Coube tudo. O mundo passado é criado porque o Cordeiro de Deus, porque a oferta do amor, porque a garantia de que Deus sempre se reconciliaria com a sua criação estava dada. Deus garantiu para Deus que não importasse qual fosse ou qual fossem as escolhas livres da sua criação, Ele nunca deixaria, nunca desampararia. Nunca.
Assim, na história, no espaço-tempo, entre a cruz e a ressurreição, cabe todo mundo, cabe toda a criação, cabe em todas as dimensões, cabe tudo. E esse grito é para todos, em todas as dimensões, está pago, está consumado. Por isso até as portas do inferno se abriram, como Pedro viria a dizer depois, porque ele proclamou o evangelho aos espíritos em prisão. E se ele faz isso com aqueles que foram desobedientes, como se diz, como Pedro diz, foram desobedientes antes dos dias ou enquanto Noé pregava e construía a arca, e chamava os homens ao arrependimento. Toda aquela geração sepultada, afogada no engano. Se esses recebem essa visita do Cristo crucificado que invade as dimensões dos tártaros dimensionais e proclama a libertação, quanto mais os santos que dormiam no pó da terra não levantariam. O mais poderoso de todos os poderes, que não seja a própria morte, que é o último inimigo a ser derrotado, e já está derrotado na ressurreição de Cristo, mas aqui no mundo horizontal das observações históricas, o pior impedimento para Deus em Cristo é removido, que é o santuário, que é a suposição do culto, que é a pretensão da profissionalidade do culto, que é a arrogância da sacerdotalidade diferenciada da de todos os demais humanos na Terra. Essa fralda da arrogância, que é o véu do santuário, grosso, não traspassável, supostamente separava Deus dos homens para sempre. Só alguns privilegiados poderiam entrar para representar a Deus perante Deus, representar a humanidade perante Deus. Deus acaba com esta história. E o véu do santuário é rasgado, de alto a baixo, por mãos invisíveis. Miríades de anjos rasgando o espesso véu que a religião põe cobrindo a mente dos homens, dizendo: Deus não, Deus é impossível. Nós damos acesso a Deus, nós somos a única plataforma, nós vendemos relacionamento, nós facilitamos a acessibilidade, nós somos a banda larga para Deus. Ninguém vem a Deus senão por nós. Nós temos o véu que nós abrimos para quem queremos, quando queremos e fechamos. Ninguém entra. Então vem Deus e diz: chega! E rasga o véu da pretensão religiosa, da arrogância, rasga esse papel higiênico da soberba humana de alto a baixo. E tira santos dos sepulcros e os ativa para entrarem na cidade, para aparecerem a muitos, para serem um testemunho escatológico desse poder. Eu, como disse no início, não posso imaginar
a morte de Jesus envolta com nada menos do que isso, porque se de fato Cristo é Deus, sendo Ele próprio homem, morrendo a morte dos humanos, até as últimas consequências, se esse ato de amor é divino e é livre e espontâneo, então não pode haver gesto maior do que este no universo e, como consequência, não é possível que as rochas não se racham, que as tumbas não se abram, que os sepulcros não se devassem e que santos não sejam ressuscitados, levantados, despertados e ativados. E assim, entrem na cidade. Santos ressuscitados entrem na cidade e apareçam. O que eu estou dizendo aqui a você é também um manifesto pessoal da minha confissão de fé, de como eu quero viver os últimos anos da minha vida. E que legado eu gostaria de deixar, se eu puder deixar algum. E o legado é este: que em Cristo Jesus tudo está consumado. Que o véu do santuário foi rasgado e o que antes era impedimento se transformou em portal, se transformou em acesso livre e gratuito. E que os santos podem ser impactados pela realidade dessa violência divina contra a arrogância humana. A ira de Deus é rasgar o véu do santuário de alto a baixo. Esta é a verdadeira ira de Deus. É rasgar o véu do santuário, é tirar o impedimento, é arrancar o engano da cara e dizer: entrem, é livre, é caminho, verdade e vida, é portal aberto. Se aquele que está vivo crê nisso, é despertado com esse poder eternamente. E existe sem véu na cara e vive sem nenhum espírito da morte na mente. Crê que não existem estruturas suficientes para conterem esse poder que invadiu a história humana em Cristo Jesus. O meu desejo é esse. É que milhões de pessoas creiam que elas podem ser assim, em vivendo na história, podem ser assim, habitadas por esse poder de ressurreição, por essa consciência de que o portal se abriu e que se acabou todo o impedimento. E eu estou aqui para ser um Jesusinho, entrando na cidade, porque até mortos, santos, levantam-se do pó e entram na cidade, quanto mais vivos, cheios do Espírito Santo, ativados por todos os poderes e dimensões que o Evangelho produz, aumenta e faz crescer e dilata em nós, como é a promessa o tempo todo. Eu vos darei poder e entrareis no mundo. Eu vos darei poder e indo sereis testemunhas, aparecereis na terra. Eu vos darei o poder de dar gosto à vida como sal. Eu vos darei o poder da luz.
eu vos darei o meu poder. Aquele que crê em mim fará também, fará também, fará também, fará também, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, se crer em mim, se estiver em mim. Se abandonar todo o medo e abraçar toda a confiança, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, eu intercedo, eu estou com eles, eu habitarei neles, eles serão eu serei neles. Em Cristo tem que ser no mínimo assim. Esse é meu chamado a todos. E com a consciência que eu venho anunciando, de que em sendo assim e em crendo nós deste modo, em valendo a cruz assim e em sendo a ressurreição real, até mortos se levantam e entram na cidade. Quanto mais você, que estando ainda vivo, sendo como uma lamparina que se apaga, como um pavio morrente, como uma cana quebrada, mas ouvindo esta palavra da vida e da fé, que rasga o véu e o abre como portal de acesso, se for assim para vocês, se você crer assim, é impossível que em sendo Jesus verdade, como Ele é, tendo Ele ressuscitado como ressuscitou, você não se acorde e não apareça. Não assombre o mundo. Em Jesus nos é dado o poder do assombro. É como mortos que saem da sepultura e das sepulturas e entram na cidade e assustam os humanos. Isso é que Jesus disse que haveria, vos darei poder. Vai ser assustador se vocês viverem assim. Quando uns poucos viveram assim, eles disseram, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós, uns pouquinhos. Imagina se milhares e milhões de nós, de fato, nos deixássemos ativar pela verdade anunciada no Evangelho, pela prática do Evangelho, mediante o poder de Cristo Jesus, com a força da ressurreição, que nos tira do pó, que nos levanta e nos faz entrar na cidade e aparecer ao mundo como testemunho da ressurreição. Tem que ser, no mínimo, assim. Se não for assim, não está valendo. Se não for assim, não está valendo ainda. Senhor Jesus, faze a Tua palavra valer na minha vida. Apesar de todas as minhas fraquezas, faze a Tua palavra viver e se manifestar e valer na minha vida e na vida de todos os que estão aqui, dizendo amém com sinceridade e de coração. Permite que alguma coisa seja despertada em nós. Comece a ser, não pare de ser, e seja reavivada em nós como Tu nos ensinaste. E como Paulo pede a Timóteo, que nele, Timóteo, fosse, reaviva o dom que há em ti, reativa o dom que há em ti, levanta, desperta, acorda. Tu és um porém divino na tragédia humana. Tu és um porém divino na tragédia humana. Levanta-te com poder, em nome de Jesus. Amém e amém.